Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para falarmos de Cristo, refletirmos sua palavra. Parabéns aos aniversariantes. Graças a Deus, mais um ano, aniversariantes da semana. Que o Senhor esteja com vocês. E você que está passando algum problema, Deus te abençoe. Não se esqueça. Maior é Deus, né? Deus é maior que os problemas e tudo que pedimos com fé receberemos. Hoje nós vamos falar de esperança e que o seu coração se encha de esperança. Amém? Hoje vamos falar sobre a cura de um endemoniado que não falava por Jesus, né? Lê o texto para nós. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Mateus 9, 32, 34. Amém. Há pessoas que se encontram em um estado de vulnerabilidade, sem iniciativa própria e sem condição de pedir ajuda. Como essa pessoa pode ser ajudada e como é resolvido o seu problema? Né? O nosso tema é livre para falar. Vamos falar junto? Livre para falar. Jesus estava saindo da casa de Pedro, em Cafarnaum. Teve um punhado de milagres de sequência que a gente falou, que foi tudo em Cafarnaum, onde Jesus foi morar, provavelmente na casa de Pedro. Nós vamos ver isso em Mateus 4:13. Às margens do mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Certas pessoas levaram um homem possuído pelo demônio, que o impedia de falar, como também de tomar iniciativa de pedir ajuda. Então, algumas traduções chamam assim esse homem de o bobo. Achei até pesado, estranho, o bobo. Endemoniado bobo. Porque a situação dele era uma situação crítica. Porque ele estava possuído pelo demônio e não falava. Mas, por outro lado, ele perdeu toda a iniciativa. Porque nós conhecemos muitas pessoas que não falam, mas emite som, gesticula, vai na igreja, resolve, né, as coisas. Aprende um trabalho de costurar, de fazer alguma coisa que não precisa comunicar, mas age, né? Mas ele não, esse endemoniado, ele perdeu toda a iniciativa, precisou de alguém levá-lo até Jesus. Alguém levá-lo até Jesus. Ele poderia ir muito bem sozinho, gesticular, né? Mas não. E eu não pus primeiro aí, segundo, Fernando. Lê João para mim aí, assim. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João Amém. 10, 10a. Então o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Três coisas, né? O ladrão é o mesmo que o diabo. Ele veio para isso. Então ele não só o diabo, ele não só fez com que ele não falasse, mas acabou todo o expediente dele. O diabo fez a pessoa ficar não somente muda, mas também sem iniciativa para pedir ajuda. Com o vício, relacionamento abusivo, envolvimento no mundo do crime, envolto em dívidas e etc. Muitas coisas na vida da gente que o diabo tem usado. Neste caso, ele estava possesso de demônio, o demônio estava nele. Mas o diabo tem usado certas circunstâncias, tem tirado a iniciativa das pessoas. E eu tenho convivido muito com isso. A pessoa às vezes envolve num vício, e ele tem expediente mais para trabalhar, nem para conviver com a família, e ele vai terminar as vidas jogado. Ou às vezes ele é envolvido em jogo, ele não tem como trabalhar, e ele vai correndo para as bancas, e ele todo impedido, ele não tem iniciativa para nada, de pedir ajuda. Outra coisa que a gente tem convivido muito com relacionamentos abusivos. A pessoa entra num relacionamento abusivo e não consegue sair dele. O diabo tira toda a iniciativa dele, ele fica surda.
Ele não consegue falar, ele não consegue pedir ajuda, ele acha que está certo, e ele tem sempre aquela esperança que amanhã a coisa vai melhorar, e cada dia mais a pessoa mais abusa. E ela vai ficando uma pessoa, vai perdendo todo o contato com a família, com a sociedade. Assim o diabo tem feito com as pessoas, destruído. Tem roubado, né? Ele tem roubado a vida das pessoas, ele tem matado, ele tem destruído. E ele tem usado muitas coisas. E essa pessoa não tem força para pedir uma ajuda. Não tem mesmo. Se não for alguém que ajude. Lê Romanos. Fernando, lê Romanos. Quão formoso és o pé dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de de boas coisas. Romanos 10, 15b. Alegres novas e boas coisas. Então, como é formoso os pés, como é bonito os pés daqueles que andam para ajudar alguém, que está nessa situação, como aqueles amigos desse endemoniado que não falava, os amigos se preocuparam com ele, levaram ele porque ele não tinha iniciativa. Conformou são essas pessoas que pegam alguém e falam: vamos à igreja, eu vou orar por você, eu vou ler uma passagem de Bíblia para você, eu vou levar uma esperança para você. São essas pessoas, porque Deus não deu esse privilégio aos anjos de falar de Deus, é para nós que temos que falar de Cristo para as pessoas. As pessoas estão destruídas, os nossos vizinhos, nossa família e tudo, nós é que temos que falarmos, anunciarmos, não é? Alegres novas de boas coisas. A tradução antiga fica difícil, mas é o evangelho quer dizer boas novas. É necessário ajudar a pessoa que não tem iniciativa de pedir ajuda. É necessário. Você acha que uma pessoa que já está viciada em crack há muitos anos, ele tem força de pedir, ele tem força de trair? Eu já vi tantos casos, das pessoas completamente desesperadas, sem esperança de tudo. Esse dia uma mulher contou o caso dela, que ela ficou desempregada e começou a entregar crack, e ela não era viciada. E aí um dia ela começou a não dormir. Ela começou a não alimentar, ela começou a ter alucinação. E ela foi falar isso para a pessoa, ela falou assim: só de você carregar o crack, você viciou do crack. E ela ficou nas sarjetas. Um dia alguém chegou para ela e falou: você tem solução para você, Jesus te ama. E ela falou: para mim não tem mais como, para mim não tem mais esperança. Ela falou: tem sim, dê uma chance para você. E essa mulher é uma missionária. Quantas pessoas que você não dava nada para elas, e alguém o abraçou, e alguém disse para ela: há uma esperança. São pessoas valorosas, pessoas que falam de Cristo. Leia João para mim, por favor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Já viram isso? Quem que tem que libertar? O Filho, Deus. Jesus Cristo é Deus, Deus homem. Deus é que nos liberta, não é o ser humano. E verdadeiramente sereis livres. Não é partes, não, todo livre. Se não foi todo livre e verdadeiramente livre, não foi porque não foi por Jesus, não foi por Deus. Porque Ele não faz as coisas pela metade ou só um pouco. Quando o demônio foi expulso, a pessoa voltou a falar. Não foi isso? Jesus não cura a mudez em si mesma. Como? Jovem, volte a falar. Jesus falou assim. Ele disse: demônio, saia. Demônio, saia. O demônio saiu, ele voltou a falar. Mas Deus era para curar a mudez, ele não fala, ele voltar a falar, isso era para fazer. Mas Jesus não fez isso, ele expulsou o demônio.
Jesus expulsa o demônio que era a causa da pessoa não falar. É necessário eliminar a raiz do problema, ou o que leva ao problema. O que me levou ao vício, ao relacionamento abusivo, ao envolvimento no mundo do crime, às dívidas, etc. O que me levou? Para resolver um problema, nós temos que resolver a raiz do problema. Às vezes, um relacionamento está muito ruim, está quase acabando. E você fala, o que está causando? O sujeito gasta o seu dinheiro todo com vício. Não tem responsabilidade nenhuma com a casa. Estou falando aquele que bebe uma cervejinha, a Bíblia nem proíbe beber álcool. Mas aquele que é viciado mesmo. Que ele gasta seu dinheiro todo com jogo. O que causou isso? O que causou você entrar num relacionamento abusivo e você não consegue sair? Mesmo que não seja possessão demoníaca, o diabo está criando circunstâncias para que você entre nesse abismo e não consegue sair. E o que tem causado isso? O pecado. O pecado afasta nós de Deus. O pecado nos destrói. Nós abrimos brecha para os nossos vícios. Não procuramos as coisas de Deus, não confiamos nas coisas de Deus, agimos pelo nosso destino. Cada nós temos pecados diferentes, tendências diferentes a pecado. Não entramos por causa disso porque não vigiamos, não cuidamos, não buscamos a face de Deus, não enchemos do Espírito Santo. E o diabo vem e lança essas coisas, e nós abraçamos, e elas nos destroem. É como se ele lançasse um vírus em nós, o vírus do pecado, para nos destruir, nos matar. Mas se nós estivermos vacinados com o Espírito Santo, isso não vai nos pegar. Esse dia conversando com uma pessoa, e eu achei engraçado, assim, eu esperava que ele tivesse mais conhecimento da Bíblia. E eu achei até interessante ele perguntar, e falou assim, por que essa pessoa ficou endemoniada? Ninguém fala, a Bíblia não fala isso, claramente. Ele foi endemoniado e não falou por causa disso. O rapaz endemoniado, né, que se jogava no fogo e tal, ele ficou endemoniado por quê? Nós abrimos brechas. Em vez de estar lendo a Bíblia, nós estamos vendo filme de terror. Em vez de estar lendo a Bíblia, nós estamos vendo coisas imorais. Nós estamos vendo coisas que não nos enchem espiritualmente. Nós estamos vazios. A Bíblia diz que quando o diabo sai de uma pessoa, anda, e encontra a casa vazia, o que ele faz? Ele volta e traz mais um punhado. É isso. Precisamos encher de Deus, para que essas coisas não nos peguem. Nós somos humanos, não esqueçam. Nós não somos melhores que ninguém. Se você vê a pior pessoa que tem, que cometeu o crime mais bárbaro que tem, matando seus próprios familiares, é porque ele abriu espaço para que o demônio usasse ele. E nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Na hora da raiva, fazer uma loucura. Então o que nós temos que fazer? Enchemos de Cristo. A multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal coisa se viu em Israel. A multidão se maravilhou, ficou admirada, ficou, como fala, no termos nós, abismada. Falou, mas como pode uma coisa extraordinária dessa? Porque foi uma época de muitos milagres em Cafarnaum, um atrás do outro. E ele curou um homem que não falava, que não tinha expediente, e ele foi expulsar o demônio. Ninguém faz isso. A mudez era causada pelo diabo. Somente a sua expulsão, o diabo poderia fazer a pessoa falar. Somente, sendo expulso, o diabo poderia, sair e ela poder falar, só com a expulsão. Somente Jesus e seus discípulos poderiam fazer isso. Otorrino nenhum resolveria tal problema. Já pensou isso?
Se você chegasse, levasse ele para o otorrino, ele olhasse, olha, vai estar perfeito as cordas vocais dele. E ele não fala. Ele está paradão. O que eu posso fazer? Não é problema, né? Físico. Um fonoaudiólogo, um otorrino, sei lá qual é o profissional dessa área aí, me desculpa aí se eu errei. Uma cirurgia, nada. Jesus não fez nada disso. Jesus disse, demônio, saia. Então isso era uma coisa extraordinária. Então certos problemas que nós temos na vida, um profissional não vai resolver. Eu estou cansado de ver pessoas procurando problemas. Você está vendo na cara que é demônio, que a pessoa está lendo coisas demoníacas. A pessoa está consumindo coisas do demônio, alguma vez ela tem um surto. É o demônio agindo e a pessoa vai levar para o psicólogo. Não vai resolver. É demônio. Você está brincando com coisa séria. Ele vai te destruir. Você levar para um profissional que não é de Deus. Está certo que tem uns profissionais que precisam. Quando é um problema psicológico mesmo, tudo bem. Relacionamento, tudo bem. Mas quando é o demônio, não adianta. E você não está vendo. Você está abrindo a sua casa para o demônio. Você está pondo o demônio no seu quarto. E você quer o quê? Que Deus enche o Espírito Santo. Ele está ocupado pelo demônio. E você está brincando que o demônio não existe. E quando um cara dá uma doidura nele e mata um punhado de gente e sai fazendo isso, o que é isso? É o anjo de Deus? Não, é ele usando sim. E o diabo, a melhor coisa que ele quer fazer é que você não acredite nele. Ele fica muito, o diabo não existe. Um dia a pessoa virou para mim, Deus não existe, o diabo não existe. Eu falei, sim, existe. E eu vou te provar. Ele nunca mais falou isso. Deus, você nunca vai entendê-lo. Ele não tem explicação. A Bíblia não entra na origem, quando ele surgiu, como ele foi criado. Então já começa aí, porque tudo tem uma origem e tem como. Mas ele existe. Para você entender, eu vou dizer uma coisa. Tudo que você pensar bom, vem de Deus. Tem um versículo diz, nós lemos, né? Eu não lembro a referência. Todo dom perfeito vem de Deus. E tudo que você vê de mal, você põe o nome de diabo. Você não quer que seja uma pessoa, então você põe isso. E eu perguntei, existem as coisas boas na vida? Existe. Existem as coisas más? Existe. Então tá bom. Pega as coisas boas e põe Deus. Pega as coisas más e põe diabo. Mas o diabo não existe. Mas o mal existe? Existe. Então existe o diabo. Pronto. Nunca mais falou. Na hora, ele sempre me provocava com isso. Provocava com isso. Falei, você está falando uma coisa que não entende. Eu já ouvi rock muito. Eu convivi numa casa que eu ouvia muito rock pesado. E tinha uma época que eu ouvia The Side of the Moon, de Black Sabbath. Eu ouvia como fosse um culto religioso, né? O céu e o inferno. Black Sabbath quer dizer sábado negro judeu. Isso, Black Sabbath. Esse Black Sabbath, e Sabbath é sábado judeu. Black é negro. Eu ouvia, não achava clipe nenhum, gostava muito do baixo. E um dia eu ouvi eu estava em casa ouvindo o Rock in Rio e o Judas Priest, inclusive o vocalista morreu, era um sujeito careca. Eu comecei a ouvir o som e eu entrei dentro da música e fui saindo do chão. Fui saindo do meu corpo. O diabo estava me arrebatando. Eu conheci o Evangelho. E eu falei assim, eu reagi e falei assim, eu preciso voltar. Primeira vez que eu senti isso. Eu falei, o diabo existe. O nome do conjunto é Discípulos de Judas. Eu estou assistindo um som de alguém que diz que é discípulo de alguém que traiu Jesus. Nós estamos ouvindo coisa do diabo todo dia. Nós estamos consumindo o diabo todo dia, não sabemos, e ele está destruindo as vidas. Pessoas que não têm expediente, pessoas que estão quase chegando numa faculdade e não sabe que curso vai fazer. A pessoa está numa profissão, mas não sabe se vai nela ou se continua. Ele está sempre deixando alguém confuso, porque ele quer isso, ele quer te surdecer, ele quer tirar sua fala, ele quer tirar seu expediente, como ele fez com esse rapaz. E você está brincando.
E sua vida está sendo destruída, você não sabe para que lado que vai, alguém está te carregando, vem cá, meu filho, eu vou te mostrar aqui. E você, é o demônio tentando te destruir. Esses dias uma pessoa veio falar para mim assim, os demônios antigamente, dos cultos pagãos, inclusive estou estudando isso, por causa da idolatria de Salomão, e tem os deuses, eu estou estudando a característica daqueles deuses, a gente falar meio rápido, depois, que não é tanto, e eu encontrei uma pessoa que estudava muito isso. Eu fui na casa dela esses dias fazer uma visita, e ela falou assim, eu fiz um curso assim, olha aqui, esses demônios que eles prestavam cultos, na época lá de Moisés, de Salomão, esses demônios são todos presentes hoje no comportamento das pessoas. Olha aqui, começou a falar, e eu interessei muito. Eu falei, mostra aqui para mim, a ver com um tablet grande. E a pessoa parece que não queria que eu ouvisse. Eu falei assim, não, eu vou ouvir. Vou tirar um tempo e vou ouvir essa pessoa. Porque o demônio existe. E ele quer te destruir. Amém? Amém. E as pessoas começaram a caluniar Jesus. O que elas falavam? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Eu vou dizer uma coisa para você. Não pense que você vai fazer o bem, que você vai ser sempre aplaudido. Concorda? Você pode fazer a melhor coisa que for, alguém vai te criticar. Jesus fez uma coisa extraordinária. Expulsou um demônio de alguém que não falava e não tinha expediente. E as pessoas, em vez de glorificar a Deus, fizeram criticar Jesus. Muitas vezes você vai falar do evangelho às pessoas, vai ler Bíblia, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar de você. Se você der uma cesta para um mendigo, ajudar um mendigo aí, que não quer trabalhar, mas também você está ajudando ele a não trabalhar. Se você der uma ajuda para alguém, ele é descontrolado, você está ajudando ele a ser descontrolado. Sempre alguém vai ser contra você ajudar alguém. E você só vai ajudar alguém que precisa, que é descontrolado mesmo. Se você vê motivos para ajudar, você não vai ajudar ninguém. Quem estuda muito é inteligente, passa no vestibular, né? Hoje é Enem, a gente não sabe. Mudaram tudo. E faz um curso superior muito bom, é bom profissional, você não precisa dar cesta para ele. Você vai dar para quem está na pior mesmo. Quem não arrumou um emprego, quem não se adaptou a alguma coisa. Mas as pessoas sempre vão criticar, não preocupa com o bem que você fizer. Jesus nem ligou. Tem outras passagens ele responde, mas essa ele nem respondeu. Lê a conclusão para nós. Quando uma pessoa passa por um problema e não tem iniciativa própria para procurar ajuda, é necessário alguém ajudá-la. Para haver uma cura, é necessário eliminar primeiramente o que causa a doença. Tá bom. E para haver uma cura, é necessário o quê? Eliminar o que causa a doença. O que tem causado o problema na sua vida? Na sua família, no seu emprego, na sua profissão, em tudo. Vai até Jesus, né? Aceite a Jesus em seu coração e seja guiado pelo Espírito Santo. E a origem do problema será eliminada e você poderá falar livremente. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu não vim para os que se consideram sábios, eu vim para os humildes. Eu vim para aquele que está sofrendo. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está sempre de braços abertos para você que está sem saída, que está sem expediente para resolver. Venha aos pés de Jesus, aceita Jesus. Enche seu coração de esperança. Dê uma chance para você. Expulsa o demônio, que Jesus vai expulsar o demônio do vício, o demônio do relacionamento abusivo, o demônio de tudo que é ruim que tem destruído. E Ele está esperando você fazer uma oração para Ele. Faça uma oração simples. Jesus, me ajude. Ele vai te responder. Amém? Eu tenho procurado a Jesus para que a origem do meu problema seja eliminada e eu possa falar livremente. Eu tenho procurado a Jesus ou eu tenho procurado o quê?
Eu desejo que aquilo que você tem procurado seja realmente a fonte. Porque se não for, se for possessão demoníaca, o seu psicólogo não vai resolver nada, como um fonoaudiólogo ou otorrino não resolveria o caso desse rapaz. Vamos fazer a oração junto e orarei depois. Vamos lá junto? Eu falo e vocês falam junto. Pai de milagres, Pai de milagres, em nome do teu filho, em nome do teu filho, me dê amigos que me ajudem me dê amigos que me ajudem e elimine a origem dos meus problemas, e elimine a origem dos meus problemas, para eu falar livremente. para eu falar livremente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que ela vem de encontro aos corações, que aquela pessoa, Pai, que não consegue expressar ao Senhor a sua dor, o seu sofrimento, aquela pessoa que está sofrendo muito, que já perdeu a iniciativa, que já perdeu a força de pedir ajuda e que precisa de alguém, ao Senhor, ajudar, que o Senhor levante essas pessoas para ajudar, Pai, e que teu filho, Senhor, o liberte, como esse jovem foi libertado por Jesus. Que haja esperança, Jesus. Que nós, o Senhor, entregamos nosso coração a Ti. Esteja com cada um, Jesus. Livra da dor, livra do problema. Elimina essa raiz, o Senhor, desse problema que tem causado tanta dor. É tudo que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém? Amém. Amém. Oremos o Pai Nosso e estaremos falando a voz final. Vamos lá? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.